Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula aí dos itinerários aí, né? Nós estamos falando aí dos aprofundamentos, né? E vamos aí dar destaque para a aula de hoje aí. Pode colocar na tela, por gentileza aí, Jojo. Nós estamos aí, vamos falar aí sobre dados da população brasileira, atividade 2, desenvolvimento 1. Faz parte aí do componente 3, demografia, investigação das populações humanas. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia do Centro de Mídias. Então, como eu falei, essa aula faz parte do aprofundamento hashtag Quem Divide Multiplica, unidade curricular número 1, números também importam. Então, hoje nós vamos iniciar, né, a fase aí dos desenvolvimentos aí da atividade 2, né? Da atividade 2, né, entrando aí nos desenvolvimentos, né, que são de 4 aulas, né? E nessa questão aí, nós vimos aí na parte da introdução 1 e 2, toda essa relação aí de dados da população brasileira. E agora nós vamos dar uma sequência, trabalhando aí com o desenvolvimento desses dados. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí as habilidades do eixo estruturante, né? Tá lá habilidades do eixo estruturante, na qual o eixo estruturante é a investigação científica. E aí nós temos lá as habilidades aí de conhecimentos gerais 01, 02, 03, 06 e 12. Então tá aí, essas habilidades fazem parte aí das habilidades dos eixos estruturantes. E lembrando, o eixo estruturante, investigação científica. Tem dúvida aí das habilidades, é só ir lá no mapa, né, e aí vocês vão ver lá, né, nesse material de apoio aí ao planejamento de práticas, que aí vocês vão ter, né, toda a descrição dessas habilidades. Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver as habilidades do currículo paulista. Está aí na tela para vocês. Essas habilidades fazem parte aí das habilidades de ciências humanas, sociais e aplicadas. 205, 402, 404. O objetivo é apresentar inúmeras classificações da população brasileira por meio de suas características étnicas, raça, língua materna, sociais, estado civil, estado marital, nível de escolaridade e econômicas, renda e ocupação, entre outras. Então é essa relação aí que nós vamos ver, né? E já estamos vendo aí desde a introdução nessa atividade 2 aí, que aí faz parte aí dos dados da população brasileira, tá certo? Como eu sempre falo, né, qualquer dúvida é só entrar no mapa, né, do hashtag Quem Divide Multiplica, e vocês vão ter os detalhes aí dessas habilidades, né, e dos objetivos a serem alcançados. E aí, antes de começar a aula, né, nós vamos passar um vídeo falando aí sobre cidades sustentáveis, né? E aí depois a gente retorna para fazer um comentário sobre esse vídeo. Até daqui a pouco. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica. Hoje falaremos sobre cidades sustentáveis. 2008 foi um verdadeiro divisor de águas. Não me refiro aqui à crise financeira mundial, mas sim ao fato de que em algum momento nesse ano, pela primeira vez na história da humanidade, mais pessoas moravam em áreas urbanas do que em áreas rurais. Essa informação pode te surpreender. Afinal, no Brasil, desde meados da década de 60, a população já vivia em sua maioria em ambientes urbanos. Em 2010, já eram cerca de 85%. Estudos indicam que até 2030, cerca de 6 em cada 10 pessoas ao redor do globo viverão em cidades. Em 2050, essa expectativa é de 2/3 da população mundial. O futuro está, portanto, nas cidades. Se por um lado as cidades são eixos de ideias, comércio, cultura, ciência e produtividade, concentrando 70% do PIB global em apenas 2% da superfície terrestre, por outro, as altas taxas de densidade demográfica e o crescimento desordenado acarretam diversos problemas, como aqueles relacionados ao transporte, à poluição, aos resíduos e à segregação. Para se
se ter uma ideia, 60% do consumo global de energia, 70% das emissões de gases de efeito estufa e 70% da produção de resíduos advém das cidades. Além do mais, a concentração fundiária, a segregação de diferentes grupos são problemas que afetam desde cidades de países desenvolvidos até aquelas de países de menor desenvolvimento relativo. A comunidade internacional, atenta à importância das cidades e às suas contradições, vem se esforçando para promover a criação de ambientes urbanos economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos, ou seja, sustentáveis. A Habitat 3, realizada em Quito, no Equador, em 2016, é um dos principais esforços nesse sentido. A conferência reuniu representantes de todos os países membros da ONU, além de representantes da sociedade civil, pesquisadores e demais interessados. Nela foi aprovada a nova Agenda Urbana, um documento intergovernamental que deverá guiar políticas de desenvolvimento urbano nos próximos 20 anos. As diretrizes do documento dialogam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular com o objetivo de número 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. É a primeira vez que temos um indicador para esse tema. Se você quiser saber mais sobre os ODS, o IBGE Explica tem uma série especial sobre eles. Confira! Tanto para a nova Agenda Urbana como para o ODS 11, as cidades devem ser espaços que agreguem as pessoas e gerem sinergia, que garantam o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, além de acesso a serviços básicos, e que tenham sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e eficientes. No contexto de mudanças climáticas, a resiliência é um fator essencial. As cidades sustentáveis devem estar preparadas para prevenir ou mitigar os danos de catástrofes ambientais. Enfim, devem ser capazes de resistir às intempéries. Ninguém deve ser deixado para trás. O processo de construção de cidades sustentáveis deve levar em conta todos os níveis sociais e prestar especial atenção às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiências e idosos. A coordenação entre os governos nacionais, por meio de auxílio financeiro e técnico, e entre os governos nacionais e seus respectivos governos subnacionais e locais, além de demais atores relevantes, é essencial para a consecução desses objetivos. O monitoramento do processo tem importância central para o alcance das metas. Nesse sentido, o conhecimento e as ferramentas geográficas permitem regionalizar os indicadores internacionais, adaptando-os à realidade nacional e permitem fazer comparações em diferentes escalas, o que é muito importante para representar o território nacional e a realidade dos estados e municípios. No Brasil, o IBGE está envolvido na produção de grande parte dos dados que nortearão políticas públicas voltadas ao cumprimento das metas estabelecidas pela ONU. Assim, no Atlas Nacional Digital do Brasil 2017, você encontrará um caderno temático sobre cidades sustentáveis. Nele há mapas que abordam questões relativas ao tratamento de resíduos sólidos nos municípios, a preservação de patrimônios materiais e imateriais, ao tempo gasto no deslocamento para o trabalho, a existência de plano diretor e a presença de unidades de defesa civil, entre outros indicadores. Curtiu o assunto? Na descrição você encontrará links para o Atlas Digital e para alguns dos documentos tratados no vídeo. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Nos vemos em breve. Bom, é isso aí, né? Então o tema da aula de hoje vai ter a questão aí da urbanização, né, das cidades, né? Como elas cresceram, né? No reflexo aí de vários aspectos, principalmente na questão econômica. E, logicamente, as cidades começaram a ter problemas aí, né, sobre a questão, né, dos resíduos, né, a questão aí da poluição, né, do excesso de população. E aí começou a se pensar aí nas questões aí de sustentabilidade, né, o que é muito importante aí nos dias de hoje, né? Então, desde lá do século XX, né, já a partir da década de 1970, já se tem aí uma preocupação, né, sobre esse acúmulo de resíduos aí nos grandes centros, porque na realidade, né, as áreas urbanas cada vez mais estão recebendo a população
que vem de áreas rurais, até por questões aí econômicas, a organização das terras, né? Isso acontece no Brasil, principalmente aí a partir de 1970. E é o que a gente vai ver aí no próximo slide, né? Vendo aí o mapa da população rural e urbana, que eu até mostrei na aula anterior, né? Mostrando, né, as características aí do site que vocês poderiam estar pesquisando. E uma das características é essa aí, ó, a população rural e urbana. Então tá lá, ó, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, o PNAD, em 2015, a maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas. Já 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais. Então nós temos aí a porcentagem, né, tanto do Brasil como das regiões do país, né? Então o Brasil está lá com 85% da sua população em áreas urbanas, né? E aí nós temos em roxo lá a região sudeste, com 93% da população, né, da total aí dessa região em áreas urbanas, né? Então praticamente aí a grande, né, somente 7% aí em áreas rurais. O centro-oeste está um pouquinho abaixo, né, que está lá em amarelo na região central. O sul, que está em azul, também, né? Mas todos aí acima de 80%, é importante retratar isso aí, né? O norte e o nordeste que estão aí um pouco abaixo de 80%, né? O nordeste aí com 73%, né? Que está lá na cor vermelha, né? O norte dá na cor verde e o sul na cor azul. Então o norte e o nordeste a gente observa aí que está abaixo dos 80%, por isso que a média brasileira, né, gira em torno de 85%, mesmo as três principais regiões econômicas do país terem aí acima, né, de 80%, né, chegando aí também a mais de 90%. Então é interessante retratar isso aí. O aspecto econômico, ele é um dos principais motivos aí das pessoas saírem da área rural para a área urbana, né? Então, na realidade, né, eles buscam melhor qualidade de vida. Só que é lógico que quando chegam nas áreas urbanas, eles não têm essa recepção, né, como deveria ter, porque tem problemas de moradia, tem problemas aí de saneamento básico, tem problemas aí de resíduos, né, espalhados aí pelos grandes centros do Brasil, que são problemas aí que têm que ser sanados até por causa da questão da sustentabilidade, né? Por exemplo, os rios têm que deixar de estarem poluídos, né? Deixar de serem esgoto a céu aberto, precisa ter um saneamento mais adequado. A gente sabe que a cidade de São Paulo aí tem mais de 96% aí do seu saneamento básico tratado, né? Mas em compensação, outros municípios, principalmente no norte e nordeste, não chega nem a 15%. Então, quando a gente vai ver a média nacional, ela é menos de 50% de saneamento básico, que é uma das principais aí causas aí de doenças, aí de gastos aí com a saúde pública. Então, a urbanização, ela vem de uma forma acelerada, né, um processo contínuo e acelerado, né, e logicamente aí, né, o processo aí, né, de desenvolvimento socioeconômico, ele não acompanha esse processo acelerado de urbanização no Brasil. Então vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver lá a questão aí da população rural e urbana. A grande região com maior percentual de população urbana que a gente viu lá no mapa é a região sudeste, com 93,14% das pessoas vivendo em áreas urbanas. A região nordeste é que conta com o maior percentual de habitantes vivendo em áreas rurais, ou seja, 26,88% da população na região do nordeste vive ainda em áreas rurais. Então, assim, é mais de um quarto da população da região do nordeste vive aí nas áreas rurais desta região. É lógico que é importante, a área rural, ela traz alimento para a população, então ela é importante, né? E sabendo aí que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Mas também tem que dar condições, né, de qualidade de vida para essa população, porque senão vai acontecer o que aconteceu aí a partir da década de 1970, o êxodo rural também nessas regiões aí do norte e do nordeste. Vamos lá para a próxima tela, tá lá dizendo lá que nas décadas de 1970 e 1980 o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural,
Quando fala êxodo rural, é a saída das pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas. A mecanização da produção agrícola expulsou trabalhadores do campo que se deslocaram para as cidades em busca de oportunidades de trabalho. Hoje o deslocamento do campo para a cidade continua, porém em percentuais menores. Até porque são várias aí as questões, né? A primeira delas é que não gera emprego para todos que vêm aqui, é importante retratar isso, né? Tem uma parte da população que consegue, né, ter aí a sua vivência nas áreas rurais, principalmente aí produzindo aí para a sua subsistência. Tem que lembrar que boa parte dos alimentos aqui no Brasil, eles são feitos aí em agriculturas aí familiares, né, ou pequenos agricultores, né, porque os grandes agricultores eles acabam visando o mercado externo, né, então a importância dos pequenos agricultores no nosso país é muito grande, né, boa parte do que nós consumimos aqui vem deles, né, mas é lógico que precisa, né, de incentivos, né, tanto a questão aí econômica como questões sociais para se manterem, né, e trabalhando aí nas áreas rurais. Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos lá o intenso processo de urbanização no Brasil deu origem ao fenômeno da metropolização, que é a ocupação urbana que ultrapassa os limites das cidades e, consequentemente, ao desenvolvimento de grandes centros metropolitanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Manaus, entre outros. Vocês perceberam que eu citei aí capitais, né? Então, as capitais, elas têm uma organização melhor e uma infraestrutura melhor do que cidades menores, mesmo cidades próximas aí desses grandes centros. Então, a tendência é que a população se desloque para os grandes centros. Então, nós vamos ter lá Grande São Paulo, Grande Rio, Grande Belo Horizonte. Então, todas essas cidades que estão ao redor da principal cidade, aí no caso, vamos usar o exemplo de São Paulo, elas acabam se conurbando, né, com essa principal cidade. O que é a conurbação? É uma ligação, né? A cidade vai crescendo horizontalmente, né, essa cidade, como é o caso de São Paulo, e ela vai se colando, né, através de habitação, de ruas, né, que você muitas vezes não vê, né, se você está na cidade de São Paulo ou você está na cidade que é próxima, né? Quem mora em São Caetano, Guarulhos, Santo André percebe isso, né? A ligação muito clara de um bairro aqui de São Paulo com um bairro aí de outros municípios, né? E tanto é que a Grande São Paulo, ela contém aí 39 municípios aí, incluindo o principal município, que é o município de São Paulo, tá certo? E quando você fala em município, você tanto está falando em áreas rurais como áreas urbanas, tá certo? Tem um mapa aqui que eu trouxe para vocês verem das áreas urbanizadas do Brasil. É um mapa aí do IBGE de 2015, com mais de 100 mil habitantes. Então a gente observa aí que há uma grande concentração, né, de áreas urbanizadas, principalmente aí na região sul e sudeste e também nas faixas litorâneas aí do Brasil, né? Porque pega aí as capitais, né? Aqueles grandes centros, como eu falei aí para vocês. Então, logicamente, né, a cidade principal aí das metrópoles são as capitais, né, que tem, né, obviamente, mais de 100 mil habitantes, e as cidades próximas começam a ter também um contingente maior, porque também se tornam aí cidades atrativas para as cidades mais distantes desses pontos, tá certo? Então a gente observou lá que principalmente na região sul e sudeste há uma concentração urbana, mas que também na faixa litorânea do todo o Brasil, né, principalmente aí nas capitais, né, onde tem lá as áreas litorâneas, também tem áreas urbanizadas aí com mais de 100 mil habitantes. Aí nós vamos ver um outro mapa, que aí, logicamente, diminui a quantidade de pontos vermelhos, porque são áreas urbanizadas do Brasil com mais de 300 mil habitantes, né? Então, nesse caso, a maior concentração está na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, né? A gente está vendo lá uma mancha bem vermelha aí em São Paulo, né? E um pouco menor no Rio de Janeiro, né? E um pouco menor no Rio de Janeiro em Belo Horizonte. Então a gente vê a região sudeste aí, tendo aí uma concentração maior, né, de áreas com mais de 300 mil habitantes, né? Estou lembrando que são áreas
urbanizadas. Mas quando a gente olha também no Nordeste, a gente observa lá áreas, né, principalmente aí próximo das capitais, com 300 mil habitantes na sua maioria, e logicamente na região norte, nas capitais, a gente vê aí uma concentração urbana com mais de 300 mil habitantes. Então a gente vê aí claramente, né, que os grandes centros são principalmente as capitais do Brasil, que são mais atrativos aí do que outros pontos regionais, né? Agora tem cidades menores que também são, né, focos atrativos aí, principalmente quando falamos na questão econômica, tá certo? No próximo mapa aí vocês vão ver, né, a área urbanizada de concentração urbana de São Paulo. Veja aí a grande mancha vermelha, né, a vermelha escura, que ela é mais densa, né? E temos a vermelha clara, que ela é menos densa, né? Mas veja aí que quanto mais próximo do município de São Paulo, né, a concentração ela é bem elevada, né? Tanto é que mostra lá a área urbanizada, né? Tem o quadrinho acima da legenda, que ele mostra lá a área urbanizada em quilômetros quadrados, que é a densidade demográfica. Então, a área total de mais ou menos aí 2.016 quilômetros quadrados, com uma área densa aí de 1.879,52. Né? Então, né, a gente vê que áreas densas aí são mais aí concentradas aí, principalmente no município de São Paulo, mas alguns municípios aí que fazem parte da Grande São Paulo, né, principalmente na fronteira com a cidade de São Paulo, também tem uma grande concentração populacional. Agora eu trouxe para vocês alguns municípios da cidade de São Paulo, né? Então nós temos aqui no próximo mapa, né, os municípios aí de Campinas, Americana, Santa Bárbara do Oeste e Jundiaí. Então do lado esquerdo acima está Piracicaba, né, que tem lá a mancha vermelha, né? Piracicaba fica a 157 quilômetros mais ou menos, né, da nossa cidade aqui de São Paulo, né? Então vejo que é uma mancha vermelha, mas é menor do que a de Campinas, porque Campinas está mais próximo, está do lado direito aí de Piracicaba, na parte superior. Vejo que há várias manchas vermelhas aí na região de Campinas, que está aí a mais ou menos 97 quilômetros de distância, né, de São Paulo. Abaixo do lado esquerdo, nós temos aí Americana e Santa Bárbara do Oeste, que está mais ou menos aí a 126 e 135 quilômetros, respectivamente, do município de São Paulo. E nós temos Jundiaí, que diferentemente de Americana, também tem um contingente maior urbano, porque é mais próximo ainda do que Campinas. Está a 60 quilômetros de distância, mais ou menos. Então vejo que quanto mais próximo do município principal, no caso São Paulo, do estado, né, de São Paulo, você tem aí, né, umas manchas mais urbanizadas, né? Então esses municípios mais próximos têm a tendência, esses municípios não fazem parte da Grande São Paulo, né, mas eles estão bem próximos, né? E há uma ligação aí através de estradas e até de vilas, de bairros, né? Já se estuda até uma conurbação maior aí de municípios aí por causa, né, da horizontalidade aí da cidade de São Paulo, cada vez mais crescendo aí, né, e aí proporcionando isso uma ligação mais forte de municípios aí que já estão a 60, 70 quilômetros de distância. Outros municípios aí que eu trouxe para vocês aí, ó, estamos lá, ó, na próxima tela, nós temos aí São José do Rio Preto, que está do lado esquerdo na parte superior. Vejo que há uma mancha vermelha e, logicamente, outros municípios, né, principalmente aí nas áreas urbanas. A distância de São José de Rio Preto para São Paulo é de 437 quilômetros, mais ou menos. Do lado direito nós temos Franca, né, em torno aí de 395 quilômetros de distância. E abaixo nós temos Ribeirão Preto, 312 quilômetros aí, né. São distâncias consideráveis, mas tem que lembrar que essas três cidades aí, elas têm importância econômica para o estado de São Paulo, né? São José do Rio Preto, Franca e Ribeirão Preto são cidades aí, né? E as cidades nos seus entornos têm muita importância econômica, né? Então, apesar da distância, a gente vê um foco de urbanização bem, né, elevado aí, até em relação às cidades mais próximas da cidade de São Paulo. Aí eu trouxe para vocês também São José dos Campos, na próxima tela, e
também Baixada Santista, né? Então São José dos Campos, mais ou menos aí a 98 quilômetros de distância, né? Veja que tem pontos extensos aí urbanizados, né? Que vai pegando outras cidades próximas aí, né, do entorno de São José dos Campos. Aí nós temos aí a Baixada Santista, né? Veja que a faixa litorânea aí, ela é bastante urbanizada, né? Que vai lá da região lá do Guarujá, de Santos, São Vicente, né? Nós temos Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, né? São regiões aí que fazem parte da Baixada Santista, então ela tem uma elevação urbana, né, bem acima, até porque, né, São José dos Campos, 98 quilômetros, né, tem lá um núcleo tecnológico lá do ITA, por exemplo, que é uma das melhores faculdades do Brasil e da América Latina. A Baixada Santista também é bem próxima, está a 75 quilômetros de distância, mais ou menos, né? Santos, né, está mais ou menos a 75 quilômetros de distância, então não é muito longe. Então as pessoas acabam até mudando para essas regiões para ter aí uma melhor qualidade de vida, né, e trabalhando até em São Paulo. Então, diariamente, eles fazem o que nós chamamos aí de migração pendular, né, que é aquele que a pessoa se desloca no mesmo dia, ou por motivo de trabalho, ou por motivo de estudo, né, de uma cidade para outra. Então, desde um tempo atrás, né, já se tem essa questão aí de muita gente morar em São José dos Campos, né, em Santos, né, Jundiaí, né, e trabalhar em São Paulo ou vice-versa. E aí nós chamamos isso de migração pendular. E aí, para finalizar aí os mapas, nós temos aí Presidente Prudente, 555 quilômetros, está do lado esquerdo na parte superior, né? Nós temos do lado direito, na parte superior, Bauru, com 328 quilômetros de distância, né, em relação a São Paulo. E embaixo, aí à direita, Sorocaba, que também é próximo de São Paulo, 97 quilômetros. E aí a gente observa, né, por ser uma distância menor em relação a Presidente Prudente e Bauru, né, aí nós temos uma mancha vermelha urbanizada maior em Sorocaba, né, chegando aí a outros municípios próximos. Então a distância, sim, né, ele acaba, né, tendo aí um reflexo, né, nas áreas urbanas de cada cidade. Mas boa parte dessas cidades são cidades aí altamente produtivas, que eu trouxe para vocês aí. Então a tendência é que muita gente acabe morando em áreas urbanas. Mesmo aquela pessoa que tem fazendas, tal, ela acaba até morando na cidade, né? Isso aí é normal aí nos grandes centros rurais que nós temos aí no estado de São Paulo e em outras regiões também. Então não é comum acontecer essas situações aí, tá certo, galera? É isso aí. Então já mostrei para vocês aí, né, a questão da urbanização aí, do efeito, né, do êxodo rural, né, e da importância, né, da sustentabilidade para essas cidades, né, para se fazer uma reciclagem dos resíduos aí, principalmente dos resíduos sólidos, para depois não ocasionar problemas aí na urbanização. E aí eu trouxe para vocês aí orientações para o estudante. Então tá lá o aprofundamento dos estudos, né, partindo aí do que foi apresentado aí pelo IBGE, da ideia de que o Brasil ainda tem uma expressiva comunidade rural e de suas múltiplas atividades e interligações com o espaço, apresentando padrões diferentes do espaço urbano. Sugerimos aí a produção de um seminário. Ainda que uma das características do seminário seja a disposição, uma das particularidades marcantes é a oportunidade do estudo de um tema com o envolvimento de todos os indivíduos de uma classe, tá certo? E aí vocês podem aí, né, como sugestão, fazer aí um seminário, né, montar os seus grupos e, logicamente, aí das ideias que foram passadas para vocês, né, constituir aí os temas a serem abordados. Vamos voltar lá para a tela. E aí, para esse aprofundamento dos estudos, sugerimos que os estudantes utilizem os dados estudados no projeto Estudo do Censo, disponíveis no desenvolvimento, com olhar para as diferentes configurações do espaço, nesse caso, rural e urbano, né? Então a gente tem lá no mapa, né, que é o material de apoio para vocês, né, para essas práticas aí do aprofundamento, vários links, né, que foram também apresentados no decorrer dessas aulas, para vocês estarem aí pesquisando e fazendo aí esses seminários aí, né, dessa relação do tema aí da parte da questão rural e urbana. Mesmo considerando que 15% da população brasileira
rural, nós temos que lembrar que a agricultura aí cada vez mais se modernizando, tendo aí a mecanização do processo de produção, né? Tanto aí na agricultura como também na pecuária. Tá certo, pessoal? E é isso aí. Não esqueçam aí de avaliar as aulas, né? Tá aí o QR Code e o link para vocês. Nós estaremos aí na próxima aula dando continuidade ao desenvolvimento da atividade 2. Um forte abraço a todos e até a próxima.